Vamos para a nossa prática de hoje, começando com tremores, com La Roça. Voltando um pouquinho, pontos já para a gente dar continuidade ao que vinha sendo dito sobre algumas questões, né, algumas precauções em relação à própria experiência e à própria palavra experiência. Então, algumas precauções que já tinham sido comentadas aqui, que é não confundir experiência com experimento, separar muito claramente o que é a experiência do experimento. O experimento tem suas conotações experimentais, o experimento ele procura alguma coisa, o experimento ele procura confirmar algo, né? O experimento ele vem a confirmar alguma coisa, enquanto que a experiência deixa a coisa em aberto. Tirar da experiência qualquer questão de dogmatismo ou toda pretensão de autoridade, como quem, né, ao dizer eu tenho a experiência, a sua experiência é sua, como a gente já viu, é particular, ela é pessoal, ela é ligada ao tempo, ela é ligada a determinadas condições, então não usar, né, a experiência própria como fator de autoridade. Uma outra terceira precaução, que é separar, isso é muito interessante, a experiência da prática, né? Separar a experiência da prática, isso é muito importante para a gente aqui ter a noção disso, porque a prática vem a partir do sujeito que age, né? A partir da ação, e a experiência vem a partir daquele sujeito passional, a partir da paixão, a partir da paixão nesse ponto de vista de ser passional, de se deixar, né? De ser receptivo, de ter paciência, de alguém que recebe alguma coisa, né? Então a prática está diretamente ligada com a ação e a experiência está diretamente ligada com alguma coisa que se torna receptiva, aberta, exposta. Tá? E nas nossas práticas coletivas, nas práticas do yoga, é muito importante que a gente se perceba sendo essas duas coisas, sendo o sujeito que faz a ação. Então existe uma técnica, existe algo que deve ser feito, mas também existe a percepção. O sujeito da prática do yoga, o sujeito ao mesmo tempo que faz a ação, também é o sujeito que se torna disponível para receber, tem abertura, tem receptibilidade, tem disponibilidade, né? Esse princípio de paixão, que é o que faz com que na experiência o que se descobre é a própria fragilidade, a própria vulnerabilidade, a própria ignorância. Tá? Também evitar fazer da experiência um conceito. Isso também é muito importante, a gente pode se reconhecer nisso muitas vezes, com certeza. Onde ele diz que a função dos conceitos, né, evitar fazer da experiência um conceito. A função dos conceitos é tranquilizar o homem que consegue possuí-los. Talvez querer chegar demasiado rápido ao conceito seja como querer se tranquilizar demasiado rápido. Quando você recebe um conceito, alguém te dá uma definição, meditação é isso, e você se tranquiliza, fala, agora eu entendi. Né? E ele dá o exemplo aqui, falando da palavra experiência, e alguém pergunta, é muito interessante tudo isso que você diz, é muito sugestiva a sua exposição, mas qual é então a sua ideia de experiência? O que você entende exatamente por experiência? O que seria então pensar esse sujeito professor como sujeito da experiência? Como se poderia pensar a formação? Qual o seu conceito de experiência? Né? E como quem grita, o que é exatamente a experiência? É tudo muito legal isso que você vai dizendo, você vai enumerando. É preciso tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. A gente define a experiência por isso, define por aquilo. O sujeito da experiência é esse, é aquele. Tá bom, mas o que é exatamente a experiência? É como se a gente quisesse se tranquilizar a partir de um conceito. E aí ele diz, além do mais, eu nem estou certo de que a pergunta o que é seja a melhor pergunta e nem a mais importante. Né?
Às vezes, precisamente para não chegar demasiado depressa, para que os processos de elaboração de sentido sejam mais lentos, menos superficiais, menos tranquilos, mais intensos, é preciso resistir a responder a essas perguntas pelo conceito. É preciso resistir à pergunta o que é. Tá? Quantas vezes já não nos deparamos em querer conceitos a respeito da prática do yoga? Mas o que é o prana? O que é a meditação? O que é isso? O que é aquilo? Mas isso é igual àquilo? Né? Assim, quantas coisas, quantas e quantas coisas. E diz aqui, a vida não pode ser conceitualizada e a experiência é parte da vida. E aí, chegando na quinta precaução, que é a que eu estava falando hoje, mais cedo, é fazer da experiência um fetiche, evitar fazer da experiência um fetiche. Ou seja, evitar fazer da experiência um objeto de desejo. Né? É como se você recebesse mais uma obrigação, alguma coisa que vem do imperativo. Você precisa ter a experiência, você precisa sentir determinadas coisas na prática do yoga. Você precisa sentir os movimentos circulares, ascendentes do prana que percorre cada um dos seus chakras. Né? Você não sente isso? Como você não sente isso? E aí a experiência se torna um fetiche. Você precisa perceber as pétalas e observar as cores e, enfim, você precisa. Se você não fizer isso, né, você não está avançado nas suas práticas. E aí, ao invés de fato da experiência se tornar possível, ela se torna ainda mais distante porque ela já está carregada de elementos que foram impostos, né, que foram empurrados goela abaixo. E você nem sentiu nada ainda e já está, né, recebendo uma série de informações que vão certamente atrapalhar o processo da experiência. E aí ele diz alguns exemplos. Quero dizer que já nos foi implantado um signo zodiacal, um inconsciente, uma alma, uma cultura, né? E agora talvez possam querer nos implantar uma experiência e todos vamos ter que começar a procurá-la, a reconhecê-la, a elaborá-la. Isso seria converter a experiência em um fetiche, em um imperativo. Como muitas outras coisas que nos dizem que temos, embora não saibamos, que nos dizem que deveríamos ter, mesmo que nunca tenhamos sentido a necessidade, e que nos dizem que temos que aprender a buscar, a reconhecer e a elaborar. Então, não fazer da nossa experiência um fetiche, um objeto do desejo desses, onde a gente já sabe muito bem como ele quer que ele seja. Né? Isso é mais um dos impeditivos da experiência de fato acontecer. Bom, vamos para a nossa prática. Tirar os comentários. Vamos começar pela postura de meditação. Talvez começar pelo primeiro passo de se tornar disponível a simplesmente perceber as coisas que acontecem. E você pode começar percebendo as coisas que acontecem no seu entorno. Se quiser, você pode até abrir os olhos e olhar as coisas que estão aí em volta. Olhar para as coisas. Perceber o que tem no seu entorno. Ouvir os sons que chegam. Receber essas influências que vêm dos nossos sentidos. E aí você vai fechando os olhos. Você continua ouvindo. Mas comece a deslocar a sua atenção mais internamente. Como que vai buscando olhar
para dentro do corpo. A experiência requer um olhar atento, uma escuta mais lenta, dar tempo, dar espaço. Um gesto de interrupção. E talvez essa seja uma definição, ou se aproxime da definição do próprio yoga proposto por Patanjali. É uma interrupção. É reduzir, é acabar com esses turbilhões de pensamentos, esses chitta-vrittis, né? Os movimentos dos pensamentos. Isso precisa começar com um gesto de interrupção. Então, da forma mais lenta que você puder, vá flexionando o seu tronco à frente, apoiando as mãos no chão, e você vai muito lentamente, muito devagar, caminhando com as mãos pelo chão e o seu tronco vai se soltando à frente. E você vai observando passo a passo disso, parte por parte, sem absolutamente nenhuma pressa de chegar no que se entende como postura final. E você vai de forma contínua, porém muito lenta. Até um ponto onde você percebe que para, que chega. Mas mesmo esse ponto, se você fica um pouco nele, ele se desloca. E aí talvez dá para ir 1 milímetro a mais. Se você vai desfazendo certas tensões, se você vai permitindo que os músculos se alonguem um pouco mais, enquanto permanece, o corpo tem a sua elasticidade. Então mesmo esse limite, ele não é um limite absoluto, fixo. Ele é um limite dinâmico, mutável. E vai voltando bem devagar, da forma mais devagar que você puder voltar, percebendo que vai recolocando vértebra por vértebra, desde a base até o topo, como se você fosse reempilhando as vértebras da sua coluna. E ao concluir o movimento de retorno, você para. E aí fica mais um pouco.
nenhuma expectativa do que pode vir a acontecer. Apenas se tornando receptivo, disponível e disposto também ao mesmo tempo. Então, não é totalmente passivo. Existe uma atitude de se tornar disposto a perceber as coisas que acontecem. E no gesto mais lento que você puder fazer, vá levando os seus braços, da forma como você preferir, pela frente ou pelas laterais, até apontar as mãos lá para cima. Vá observando todo esse percurso, como o corpo vai se modificando a cada micromovimento. Enquanto você mantém, de novo, observe esse equilíbrio dinâmico. Às vezes, numa inspiração, você consegue subir um pouquinho mais. Você vai aprendendo a envolver bem os braços, ombros, escápulas, e aí talvez consiga subir um pouquinho mais com as escápulas. Não parar o movimento no braço ou no ombro, você vai como se o ombro começasse, ou como se o braço começasse lá das escápulas. E vai voltando da forma mais lenta que você puder, observando esse retorno. A sensação nas mãos, a sensação de leveza ou de peso nos braços. Sente nos ombros. Quando voltar, observe. Lentamente vire a cabeça como quem olha lá para a esquerda. E quando chega no seu limite, perceba que o limite é móvel, dinâmico. A permanência, o relaxamento, os encaixes, arranjos espontâneos do corpo podem fazer com que se possa avançar um pouquinho mais. E a atenção está na região do pescoço, mas você não perde de vista o resto do corpo. O seu eixo da coluna, o alinhamento do tronco, da cabeça. E volte bem devagar. E no seu tempo você vai virando para o outro lado. E veja se pode fazer esses movimentos muito lentamente, mas de maneira contínua, sem obstáculos, sem interrupções, sem trancos.
movimento mais suave e contínuo que você puder fazer. E volte. Treinando esse movimento contínuo, sem trancos, sem obstáculos, sem soquinhos. E soltando a cabeça lá para trás, apontando o queixo para o teto. Voltando. Sem interromper o movimento, você vai aproximando o queixo do peito, mas ao mesmo tempo a nuca vai sendo levada na direção do teto, então você não se encurta, não se achata. Você vai querendo aproximar o queixo do alto do peito, do finzinho do osso externo. E às vezes dá a sensação de que o movimento não tem fim. E volte. Ao voltar, observe, relaxe bem os ombros, relaxe o pescoço. Então, você vai estendendo as pernas à frente, mas estendendo até um ponto onde você possa segurar com as mãos nos pés. Então os joelhos podem estar flexionados. E aí você vai fazendo movimentos de espreguiçamento, mas procure fazer movimentos bastante lentos.
Você pode estender uma perna, estender a outra. Você pode fazendo movimentos com o quadril, você pode fazendo movimentos com os ombros, com o pescoço, a cabeça. Os próprios pés podem ir puxando. Se você aponta os pés para frente, vão puxando os braços e os ombros, isso vai abrindo as costas. E você pode puxar, né, os braços para frente com os pés e tentar resistir, levando o tronco mais para trás, e observa como isso alonga a parte alta das costas. E vá fazendo os movimentos de espreguiçamento de forma muito lenta, mas sem perder a intensidade do espreguiçamento, sem afrouxar o movimento, sem deixar o corpo inerte. Existe uma atividade, existe essa intenção do espreguiçamento que permeia o corpo, mesmo que em movimentos muito lentos e às vezes inexistentes. Como se você estivesse sempre querendo buscar ao mesmo tempo tração em determinadas partes do corpo e uma certa aproximação dos músculos na direção dos ossos. Então o corpo não está solto, o corpo não está frouxo. Existe uma atividade, você vai reduzindo cada vez mais os movimentos, até que você possa ir se encaminhando para Paschimottanasana, a postura da pinça. E sem nenhuma pressa, a gente está fazendo tudo em câmera lenta. A gente está fazendo tudo na velocidade do bicho preguiça. E na permanência existe também uma atividade que continua percorrendo o corpo. E durante a permanência é como se a respiração proporcionasse micro movimentos. E volte. Voltando, fique um instante em Dandasana, a postura do bastão. Veja se pode se firmar aí. Como se as pernas grudassem mais no chão. Os isquios firmes em contato, impulsionando o seu tronco para cima, o topo da cabeça lá para o alto. E toda uma estrutura firme de assoalho pélvico, abdômen, impulsionando o corpo de baixo para cima.
Empurre um pouco mais as pernas lá para frente, como se você quisesse distanciar as plantas dos pés do quadril. Como se você quisesse empurrar uma parede com os pés lá na sua frente. E daqui nos deitamos de bruços. E de bruços se acomode. Observe os movimentos respiratórios na região do abdômen. As respirações são profundas, são lentas. A partir daí, com o peito dos pés no chão, as pernas unidas, a testa no chão, as mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril, os braços bem estendidos lá para trás. Continue com as respirações aprofundadas e observe agora como ficam esses movimentos na região do abdômen, essa pressão interna dentro do abdômen. E você vai fazer a postura da cobra da forma mais lenta que puder fazer. Então, muito lentamente, tire o contato da testa ao queixo com o chão. E aí você começa a apontar o queixo lá para frente, bem devagar. E você vai com isso abrindo a frente do pescoço, contraindo a parte de trás do pescoço. Quando chega no limite dessa extensão, você começa a elevar o tronco, tirar o peito do chão, alongando e abrindo a parte da frente do tronco, tórax, região peitoral, parte alta do abdômen, ao mesmo tempo que vai contraindo e sustentando a contração da musculatura profunda das costas. Quando chega no seu limite, comece a voltar muito lentamente também. Quando voltar, se acomode. Observe a sua respiração, tentando não deixar que a respiração fique ofegante.
mais uma vez. Mas agora a gente vai fazer a postura da cobra com as mãos aos lados das costelas. As mãos não vão servir para empurrar o chão, você já sabe. Mas os cotovelos ficam para cima, fechados, as mãos vão servindo para aproximar bem os cotovelos lá atrás nas costas. E a gente vai construindo a postura muito lentamente mais uma vez, tirando o contato da testa com o chão. E aí você começa a apontar o queixo para frente, observando a sua coluna na parte anterior e na parte posterior. A anterior se abre, cria espaço entre essas vértebras do pescoço. A posterior se comprime, se fecha, se aperta. E aí você começa a tirar o peito do chão, a parte alta do abdômen, e essa parte da frente da coluna vai abrindo, descomprimindo, criando espaços. Enquanto a parte posterior vai se apertando, se comprimindo, se aproximando. E volte bem lentamente também. Ao voltar, se acomode, relaxe, não deixe a respiração ficar ofegante. E daqui vamos passando para o gato. E no gato, a gente vai procurar por algumas vezes fazer os movimentos mais lentos que puder fazer. E para isso a gente vai então descompassar os movimentos do corpo da respiração. Vai deixando a respiração livre, aprofundada e fazendo os movimentos mais lentos que você puder, sem associar as etapas respiratórias. Voltar ao meio da próxima vez. Apoie os dedos dos pés no chão.
E vá levando o quadril lá para o alto, empurrando bem o chão com as mãos. Comece com os joelhos ainda um pouco mais flexionados e lentamente vá fazendo esses movimentos de extensão e flexão de um joelho por vez. Movimentando e espreguiçando o corpo a partir daqui. Até que você possa parar por alguns instantes imóvel na postura do cachorro. Observando toda a atividade que percorre o corpo e se dedica a microajustes, micromovimentos. Volte primeiro para o gato e depois para a sua postura de meditação. E aqui ficamos mais alguns instantes. Observe a sua respiração, não deixe a respiração ficar ofegante. Observe-se no corpo, no asana. Firmeza, leveza, conforto. Observe o seu estado mental. Ritmo dos pensamentos e a vontade de pensar. Então você faz alguns movimentos que sentir vontade. Uma espécie de um espreguiçamento lento, amplo. E a gente vai concluindo assim essa nossa prática,
onde a gente vai procurando perceber que, bom, muitas coisas, mas que nem sempre é preciso, né, fazer as coisas numa certa velocidade para que haja uma percepção de atividade. É como se a gente fosse percebendo toda a possibilidade de atividade por trás de movimentos absolutamente lentos ou quase inexistentes. Como o corpo pode ser ativo através da imobilidade. E o que isso traz, como percepções, como sensações, como o que isso traz em relação aos encaixes respiratórios, em relação aos movimentos dos pensamentos. E fazer as coisas muito lentamente é colocar esse gesto de interrupção. É treinar também o nosso sistema nervoso a ter paciência, essa paciência que diz La Roça, que é tão necessária para a própria experiência. A gente vai treinando a nossa paciência para suportar essas coisas do campo do yoga que são lentas e acontecem através da lentidão. Então agradeço. Qual o texto que eu li no início da aula? Tremores, escrito sobre a experiência, de Jorge La Roça. Ele vai falar que a experiência tem a ver com a paixão, um estado de paixão. Sendo que a paixão é esse estado passional, e passional tem a ver com a paciência. Então tudo isso é muito interessante para a gente pensar e aplicar e se colocar nas práticas do yoga. Muito bem, gente. Então, queria fazer um convite nesse próximo sábado. Esse convite é para poucas pessoas que estão aqui, mas peço ajuda para as outras muitas. Uma aula especial no sábado, Yoga, Potência da Sutileza, para homens, especial para homens, tá bom? Um momento onde a gente vai ter um encontro para falar do que é sutil, para perceber o que é sutil, para experienciar, né, a sensibilidade, a sutileza do corpo através do yoga e para poder falar sobre isso. Então os homens aqui ficam convidados, inscrições pelo link lá na minha bio, e peço às mulheres também que me ajudem nessa divulgação se você conhecer pessoas, homens que possam se interessar. Homens no sentido mais amplo da palavra, cis, trans e todas as formas de alguém que se entende como homem, tá bom? Essa é a ideia. Então fica o convite para quem está aqui, fica também o pedido de compartilhamento, divulgação, se vocês acharem que tem alguém que possa se interessar, tá bom? Então agradeço, nos vemos durante a semana, vou divulgar uma live que vai ter durante a semana também, e na sexta-feira a gente continua aqui. Obrigado, bom dia. Qualquer notícia que queiram me dar, mandem lá por mensagem direta. Valeu, gente. Beijo.